exercidas no âmbito marítimo e fixa o quadro institucional referente à intervenção pública e à atuação dos particulares, visando assegurar a implementação efetiva da legislação aplicável à segurança marítima, à proteção de embarcações, à prevenção do combate à poluição marinha por embarcações e à segurança, tanto à navegação marítima. O Governo aprovou o balanço do Plano Econômico e Social e o Orçamento do Estado referente ao primeiro semestre de 2026. O balanço revela que dos 230 indicadores previstos para o presente plano, foram avaliados durante o primeiro semestre 127 indicadores, dos quais 78, correspondente a 62%, tiveram um desempenho positivo, portanto alcançaram a meta ou superaram a meta indicada para esta fase. 27, correspondente a 21%, foram parcialmente cumpridos e 22, correspondente a 17%, tiveram um desempenho abaixo do esperado. Foram arrecadados, em termos de receitas, cerca de 45% do plano, portanto, feito, e em termos de despesas, representaram cerca de 36,2% do planificado para o semestre. Dizia para o ano. Entre as realizações deste semestre, realce vai para várias ações que vamos destacar. No âmbito do Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, o desembolso de 824,6 milhões de meticais, a aprovação de 18.755 projetos e a geração, portanto, aprovação e financiamento, dizia, e a geração de 42.191 postos de emprego. A produção de 856.101 bilhetes de identidade e 249.749 passaportes. A assistência e patrocínio jurídico prestado a 143.209 cidadãos e o recenseamento de 251.961 jovens mancebos. A distribuição de 3.577.370 mudas de cajueiro, a assistência de 919 agregados familiares pelos serviços de extensão rural, o financiamento de 167 micro, pequenas e média empresas. Vacinação completa de 628.545 crianças menores de 1 ano, a admissão de 2.325 professores, a distribuição gratuita de 15.777.510 livros escolares, beneficiando cerca de 7.489.545 alunos, para além do atendimento de 155.079 crianças na rede de educação pré-escolar. Foram formados ainda 6.803 jovens em cursos profissionalizantes no âmbito do saber fazer. Ainda verificou-se o estabelecimento de cerca de 8.500 ligações domiciliárias de água, realização de 128.703 novas ligações de energia à Rede Nacional de Energia Elétrica, a construção de uma estação de tratamento de águas residuais em Climane e o reflorestamento de 2.408 hectares com espécies nativas e exóticas. Portanto, como se pode ver, o Governo realizou estas e outras ações não aqui reportadas. De forma geral, os resultados alcançados no primeiro semestre de 2026 refletem o reforço e consistente esforço do Governo na consolidação da paz social, recuperação da estabilidade macroeconómica, investimento em infraestruturas económicas e sociais, criação de emprego,
combate à corrupção e redução da pobreza. O Conselho de Ministros aprovou ainda o decreto que cria a Agência de Desenvolvimento Integrado do Sul, abreviadamente designado por ADISUL. ADISUL é um instituto público de promoção de ações de caráter multiforme com vista ao desenvolvimento socioeconómico integrado, equilibrado e planeamento territorial das províncias de Inhambane, Gaza e Maputo, dotada de personalidade jurídica e com autonomias administrativa, tanto patrimonial e financeira, tendo a sua sede na cidade de Xai-Xai, província de Gaza. Esta agência tem por objeto a coordenação, a articulação interinstitucional, a formulação e gestão de programas e projetos e outras iniciativas visando impulsionar o desenvolvimento socioeconómico integrado e equilibrado das províncias da região sul do país. A criação desta agência vem integrar ao leque das agências anteriormente criadas, designadamente a Agência do Vale de Zambeze para a Zona Centro, nomeadamente as províncias de Sofala, Manica e Tete e Zambésia, e também a Agência de Desenvolvimento Integrado Norte para assistir às províncias norte do país, nomeadamente Nampula, Cabo Delgado e Niassa. O Governo aprovou ainda o decreto que aprova o regulamento sobre linhas de carga. O regulamento estabelece o regime jurídico sobre as linhas de carga aplicáveis às embarcações que transportam passageiros e carga nas vias marítimas, lacustres e fluvial, com vista à salvaguarda da vida humana e de bens, da segurança à navegação e proteção do meio marinho. Para além de colmatar lacunas normativas, ele vem conformar as suas medidas às normas reguladoras internacionais, tendo em conta de que Moçambique é membro da Organização Marítima Internacional. Foi aprovado o decreto que revê o decreto número 83/2021, de 18 de outubro, que cria o Instituto de Transporte Marítimo, Instituto Público, abreviadamente designado por ITransMar. A revisão visa tão somente adequar o quadro jurídico, orgânico e funcional às atribuições e competências do Ministério de Transportes e Logística, definidos pelo Decreto Presidencial número 6/2025, de 6 de fevereiro. O decreto que aprova o Regulamento de Transportes Marítimo e revoga o Decreto número 35/2007, de 14 de agosto, e o Decreto número 35/2006, de agosto. Este regulamento estabelece o regime jurídico aplicável ao exercício da atividade do transporte marítimo por armadores, as empresas de navegação e as embarcações nacionais envolvidas nos diferentes tipos de transporte marítimo, bem como o afretamento de embarcações nacionais e estrangeiras e a navegação de embarcações turísticas temporárias, as atividades relativas ao transbordo de carga, gestão de embarcações, gestão de tripulações e de embarcações, fornecimento de bens e serviços a embarcações e fornecimento de serviço de vigia a bordo. Esta medida vai impulsionar o uso de transporte marítimo, de cabotagem e o desenvolvimento de infraestruturas económicas e sociais, redução de preços do transporte de mercadorias com um potencial impacto na redução dos preços e produtos ao consumidor final. O decreto que altera o decreto número 27/2025, de 29 de agosto, que cria o Comitê Organizador Local dos 12º Jogos da Juventude do Conselho do Desporto da União Africana da Região 5, Maputo 2026. A alteração operada visa conferir maior dinâmica, eficiência e capacidade de resposta à coordenação, organização do Comitê Organizador Local para a realização dos
12º Jogos da Juventude do Conselho do Desporto da União Africana da Região 5, que decorre entre os dias 4 a 13 de novembro de 2026 em Maputo. O Governo aprovou ainda a resolução que autoriza o Ministro que superintende a área das comunicações a constituir uma equipa técnica para negociar os termos e condições para a alienação das ações do Estado da empresa, tanto Telecom, Sociedade Anónima, conhecida por TMCL, por via de negociação particular. Aprovou a resolução que aprova a Estratégia Nacional de Segurança Hídrica, Compacto Pró-Águas 2026-2036. O Compacto Pró-Águas 2026-2036 é um instrumento estratégico nacional destinado a orientar a coordenação institucional, a mobilização de investimentos do setor de águas, com vista à aceleração do acesso sustentável aos serviços de abastecimento de água, saneamento, gestão integrada dos recursos hídricos e reforço da resiliência climática de Moçambique. Em 12 perguntas, das quais 3 ou 4 sobre o balanço que foi discutido hoje. Fizemos referência na nossa comunicação sobre o balanço que nós fazemos e referimos-nos sobre a arrecadação de receitas em cerca de 45% do plano e as despesas em 36% do plano previsto para o ano. Portanto, estávamos muito perto dos 50% da arrecadação do que estava previsto até metade do ano. Portanto, deviam ser em 50%, mas foi em cerca de 45%, portanto 5% menos do que aquilo que se previa. Mas isso há de estar muito ajustado ao conjunto do número de ações que nós dissemos aqui, ou fizemos referência, que das 127 atividades, cerca de 22 não foram implementadas, o correspondente a 17%. Não foram feitas ou realizadas até a média que se pretendia. Portanto, elas têm uma avaliação não superior à média. Portanto, está abaixo daquilo que se esperava. Sendo que cerca de 78 atividades, correspondente a 62, e 27, correspondente a cerca de 21%. Íamos dizer, por aí, cerca de aproximadamente cerca de 78% de atividades programadas, essas alcançaram entre o 100% do nível de realização, ou acima, ou pelo menos muito acima da média que é correspondente a isso. Portanto, a avaliação é muito positiva sob esse ponto de vista, até porque, sob o ponto de vista de Maria de Razão, apenas 17 em 127 foram realizadas com sucesso. Sob o ponto de vista de despesa total, não posso avançar aqui os números redondos, mas o percentual já se pode extrair dos orçamentos globais, ou pelo menos do que era previsto em termos de gastos. O orçamento do Estado para este ano está orçado em pouco mais de 500 mil milhões de meticais, se lembrar, como nós tínhamos feito referência mesmo no início do ano, e na altura dizíamos que tínhamos um déficit de aproximadamente 100 mil milhões de meticais para fechar. Então, os números precisos não os trago aqui, só por uma questão de memória, e não era expectável, mas tudo bem. A seguir, sobre salários, também não tenho número redondo, mas o que posso dizer é que os salários pesam na folha, portanto, do orçamento de funcionamento, em pouco mais de 60%. Por aí, cerca de 67% do fundo alocado para o funcionamento é o que pesa, portanto, a folha de funcionamento do Estado. Por isso é que os esforços que têm estado a ser feitos é garantir que haja espaço na economia nacional para permitir que haja muito mais espaço para investimento. Para, a partir dos investimentos, naturalmente, gerar mais receitas para, com base nisso, poder-se financiar não só estas ações que estamos a fazer referência, mas também os próprios salários e o próprio investimento para o país. Em relação a se tivemos avanços na área económica, sim, tivemos avanços.
graças a Deus. Aliás, graças a Deus e graças a muito trabalho também. Porque para além de conseguirmos estabilizar a situação, temos estado a introduzir reformas importantíssimas ao nível, portanto, do lençol econômico. Se nos lembrarmos, neste ano foram aprovadas leis muito importantes para a área económica deste país, cujos impactos vão ser notados nos próximos tempos com a implementação destas mesmas leis. Devo lembrar que quando se aprovam as leis, normalmente, em função da natureza das leis, elas podem levar entre 3 a 6 meses para a sua implementação. E espera-se da implementação deste conjunto de reformas que nós temos estado a acompanhar, que o país estabilize, por um lado, a seguir comece a produzir um pouco mais do que produz hoje, principalmente no setor econômico. Mas é preciso também compreender o conjunto de facilidades que o governo tem estado a criar para que o setor empresarial, em particular, tenha espaço para poder ter oportunidades não só de financiamento, mas também de poder investir com alguma facilidade ao nível do território nacional. E esta é a aposta do governo para este tempo, aliás, para conseguirmos alcançar a independência económica que pretendemos, cujas bases têm estado a ser lançadas, estas iniciativas continuarão a ter lugar no nosso território nacional. Em relação à reunião da região metropolitana de Maputo sobre o agravamento, bom, não posso conhecer a reunião assim informada, no entanto, posso dizer que recentemente 22 municípios estavam reunidos na cidade de Maputo a discutir várias matérias ligadas à implementação de vários projetos. A ANAM convocou, portanto, os seus associados e nós, o setor, o Ministério da Administração Estatal e Função Pública, na qualidade de tutela, esteve reunido com o grupo de municípios que têm estado a implementar alguns projetos que têm sido coordenados pelo nosso setor. Agora, sobre esta matéria de discussão ou não de preços para a área metropolitana, há de estar dentro do contexto da gestão da área metropolitana. Eu penso que há de ser mesmo sobre a gestão interna. E só depois deles se posicionarem, certamente, hão de submeter a sua posição aos órgãos de tutela, para os órgãos de tutela se pronunciarem sobre isso. E é nessa fase em que nós temos conhecimento formal sobre a matéria, mas também podemos nos posicionar através do órgão de tutela, neste caso em concreto, sobre as matérias de caráter financeiro, através da tutela prestada pelo Governo, através do Ministério das Finanças, ou seja, do Ministro das Finanças, no caso concreto. Sobre a reestruturação do INATRO. Bom, reestruturação não significa necessariamente partir e construir a casa. Há muitas ações que devem correr internamente ao nível da gestão dessa instituição para garantir que o serviço público, se lembrarem, quando fizemos a comunicação sobre a reestruturação do INATRO por conta das constatações que nós também, através destes canais, divulgamos, dizíamos que era preciso reestruturar o INATRO para garantir que fosse possível que o serviço fosse efetivamente prestado sem dificuldades. Se lembrarem também, na altura falávamos de um número elevado de cartas de condução, tanto pendentes, não prestadas e não entregues aos seus titulares, mesmo depois de terem feito os pagamentos, terem contribuído e terem feito a solicitação. Então, as reformas continuam a ocorrer e quem está, como fizemos referência, a conduzir estas reformas é o Ministro do Pelouro. Devo lembrar que o Ministro de Transportes e Logística é o Ministro no Governo que tutela, portanto, o setor, portanto, neste caso concreto, o INATRO. Então, sob os seus auspícios, há várias atividades que têm estado a acontecer. Pelo que, havendo necessidade de aprofundar sobre que tipo de reformas, eu creio que este setor estará muito melhor indicado sobre as reformas que estão a fazer. Mas também já é notório alguma frescura ao nível da prestação de serviço, de cartas de serviço, ou cartas de condução, dizia. Para os colegas que são da imprensa ou das comunicações, devem acompanhar quer nas redes sociais, quer através dos WhatsApps, entre outros. Pelo menos eu vejo alguns serviços que têm estado a ser fornecidos ou alguma facilitação que tem estado a ser dado, não só para o serviço de distribuição de cartas, mas também o agendamento, entre outras, que é também parte desta solução da reforma que tem estado a ser realizada a nível deste setor. Sobre o que temos acompanhado do INSS, continuamos a acompanhar, mas é preciso compreender que a detecção destes casos ou destas situações decorre da implementação de determinados sistemas.
Para quem se lembra também, penso que não, deve estar na vossa memória, recentemente, ou seja, no ano passado, despoletou-se um caso. E quem despoletou foi o governo. De um caso de descaminhos, cerca de 500 milhões de meticais, creio que foi mais ou menos os montantes que se falavam. Tinham sido, portanto, encontradas as pessoas à volta disto e estavam a contas com a justiça e por aí. E nós dissemos que foi em função de uma auditoria que nós mesmos orientámos que se fizesse ao sistema. E na base desta orientação foi possível detectar, então, o que é que tinha acontecido e dizíamos ainda, envolvia pessoas que faziam parte, inclusive, da direção, que são aqueles que não deviam, em princípio, realizar qualquer ato em desconformidade com a norma. Bom, este cenário também volta a acontecer, mostra alguma fragilidade, não pequena, sobre o sistema de monitoria, de acompanhamento e fiscalização, portanto, das diferentes situações, mas como se pode ver, uma vez mais, os nossos sistemas conseguem detectar, pouco tarde, mas conseguem detectar, e agora estamos numa situação de aprofundar, verificar o que é que efetivamente está a acontecer, como se pode melhorar ou evitar este tipo de situações para que os nossos sistemas de gestão possam captar ainda cedo as diferentes questões. Mas como digo sempre, o mais importante é termos pessoas honestas. E quando a honestidade nos falta, infelizmente, o risco poderá acontecer e, normalmente, os atos de corrupção, descaminho e outros tipos de crimes, eles acontecem a portas fechadas, não acontecem à luz do dia. E só quando acontece a portas fechadas, significa que não é possível ver ou acompanhar no momento em que ocorre. Então, os nossos sistemas deverão continuar a ser o instrumento remoto que nos permita identificar ou encontrar situações de desvios, descaminhos, e principalmente quando se trata de dinheiros públicos, que não deve ser. E vamos continuar a fazer esforços para garantir que menos dinheiros públicos fiquem nas mãos alheias, menos dinheiros públicos sejam desviados e que o dinheiro público sirva efetivamente para o fim para o qual ele é efetivamente mobilizado, em benefício dos moçambicanos, naturalmente. O que se precisa com a MCL, se é privatizar ou não, é vender parte das ações, porque neste caso em particular, se a memória não traiçoa, o Estado detém 66% das ações da TMCL, e IGEP cerca de 26%, se a memória não traiçoa, e se a matemática bater certo, e 8% faz parte até dos próprios funcionários, dos trabalhadores da empresa. Então, pretendendo dar-se uma maior dinâmica a esta empresa, o Estado, como uma parte do titular das ações, Caríssimos e caríssimas, internautas, transmissores da tua TV, do Diário do Povo. Ai. Vimos esse assunto macro. Este assunto, diga-se de passagem, que marca o país. Mas agora vos quero convidar, caríssimos e caríssimas, a discutirmos Moçambique. Quero vos convidar, senhoras e senhores, a discutirmos nosso belo país com propriedade. Senhores e senhoras, vos quero convidar, em linhas gerais, de modo a nos possamos dirigir a outros quadrantes deste nosso território nacional, desta nossa pérola do Índico, desta nossa terra. Ok, mas para não levar muito tempo, não vos roubar aqui muito tempo, permitam-me, senhores e senhoras, como eu tinha dito ontem, conforme me referi ontem, que hoje vamos discutir assunto curandeiro. Quando forem 9 horas, avanço com a matéria. 9 em ponto, carrego aqui a matéria para que os senhores possam me ajudar aqui a analisar esse assunto. Mas antes disso, deixem-me olhar a política um bocadinho. Deixem-me olhar, senhores e senhoras,
a intolerância política. Ontem, nós tivemos um debate aqui. Era suposto que tivéssemos 2 jovens. Era suposto que pudéssemos contar com 2 jovens. Um que não tem, pelo menos, assumido uma cor partidária, e o outro que é aquele que esteve conosco, que é membro do MDN. Ambos são docentes. Infelizmente, um não conseguiu chegar por causa da